falar para vocês sobre como eu entrei numa crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão e como eu saí dos mesmos. Eu me chamo Lara Limorro Leitner, eu trabalho com coaching e com terapia holística. Bom, pessoal, nessa jornada de autoconhecimento, no primeiro vídeo eu falei para vocês da questão da autoconfiança, autoestima, amor próprio e autoimagem positiva. No segundo vídeo eu falei sobre a questão da timidez, o início dos relacionamentos. E vamos ao nosso terceiro vídeo, que foi a questão da depressão e da crise de ansiedade. Então eu estava na minha faculdade, né? Eu gostava do que eu estudava, né? Eu fiz gestão ambiental no Instituto Federal. Só que eu estava com conflitos internos dentro de mim. Quais eram esses conflitos? Os conflitos eram questão de relacionamentos, né? Eu tinha um colega na sala que dava muito em cima de mim e ele tinha namorada. E eu ficava, gente, como uma pessoa não respeita a namorada, né? E continua dando em cima da pessoa, por mais que a gente fala que não quer nada pra pessoa respeitar, mas tem pessoas que realmente é questão de respeito, de caráter, né? A pessoa não entende, não tem consciência, né, do que é isso. E começou uma fase na faculdade também que eu precisava arrumar estágio. Então eu tava aquele turbilhão de emoção da entrada do mercado de trabalho. E foi uma coisa que era difícil, porque o meu ambiente na época, essa questão tava... O meu ambiente sempre foi uma coisa assim, que vamos dizer que é bem... Tem sempre os prós e os contras, né? Tem muita gente que é muito a favor, outros que falam que nós temos que ser tecnológicos, nós temos que... né? Aí vem a questão do desmatamento, vem um monte de coisa bem problemática, né? Então eu comecei a ficar meio triste, né? Porque eu tava vendo que as pessoas não davam valor para uma coisa que eu dava muito valor, né? E eu vi que a maioria das empresas de consultoria às vezes pegava estagiário, mas não tava querendo, né? Era estágio sem remuneração. Aí eu falei assim, mas eu vou trabalhar de graça, eu não vou receber nada por isso. Tudo bem que era um estágio obrigatório, né? Eu precisava fazer esse estágio. Mas aí nos órgãos públicos precisava de político, e eu não tenho políticos na família, né? Então, assim, que eram conhecidos. Então, a gente começou a fazer um movimento para ver na minha família quem conhecia quem, para poder conseguir vaga de estágio nesses órgãos para mim, né? E acabou que eu consegui uma vaga de estágio, antigamente na época era Secretaria de Meio Ambiente, né? Era da Prefeitura, hoje em dia Agência Municipal de Meio Ambiente, e lá eu comecei a estagiar e trabalhar com parques, né? Com os parques municipais, né? Com os planos de manejo dos parques municipais. E nesse turbilhão de coisas, a faculdade entrou de greve, ficou 6 meses de greve. E dessas noites eu acordei com falta de ar. E com essa falta de ar, eu fui chamar minha mãe, eu mal conseguia falar, estava muito nervosa, porque eu nunca fiquei nem gripada, eu sempre tive uma saúde muito boa. Então, assim, eu era uma pessoa que não tinha nada demais, assim. E aí minha mãe ficou assustada também, meu pai sempre trabalhou viajando, nessa noite ele não estava em casa, só estava minha mãe e meus irmãos. E ela fez um chá, né, o pessoal daqui de casa sempre gostou de chá, então a gente mora em casa, então a gente sempre plantou algumas ervas para poder, né, tá tomando e utilizando coisas orgânicas, né? E aí nós começamos a ir em médicos. E médicos, tinha muitos médicos que falavam que eu tava com uma alergia, cheguei até a utilizar aquelas bombinhas, né, quando tinha crise de ar. E eles, numa dessas pesquisas de vai médico, faz exame neurológico, faz exame do coração, porque dava arritmia quando eu sentia falta de ar, né? Meu coração começava a bater e acelerava e parecia que eu ia desmaiar. Só que eu nunca desmaiei. E aí na época eu fui no neurologista e comecei a fazer tratamento, porque psiquiatra, isso foi de 2004 a 2005, psiquiatra nessa época era só particular, né? O meu plano, eu tinha alguns planos, mas alguns planos que cobria, mas o meu não cobria, e eles eram assim, pra minha família,
os valores que eram de uma consulta era fora de orçamento, né? Então eu fui fazer tratamento com o neurologista. E esse neurologista falou que eu tinha que tomar um remédio, né? Eu até lembro o nome do remédio, no Proximax, 50 miligramas na época. Não era um remédio que era muito forte, né? Até porque eu tinha começado a sentir os sintomas, eu já tinha ido em médicos, então aquilo não tinha ficado mais forte em mim, né? E aí eu falei que eu ia tentar sozinha. Que ele falou assim, não, então qualquer coisa que um mês você volta. Aí eu tentei 1, 2 semanas, só que eu comecei a entrar em pânico por causa dessas faltas de ar, né? Que eu achei que eu ia morrer, que eu ia desmaiar. E aí eu voltei nele e falei assim, não, eu vou querer a muleta, porque ele chamava assim, tem hora que a gente precisa de uma muleta pra gente andar. E aí eu aceitei tomar o remédio, eu aceitei a situação, né? Porque na medida que muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de ajuda do outro. Eu sempre fui uma pessoa muito autossuficiente, né? Então eu achava que sozinha eu conseguiria, mas aí eu abaixei a cabeça e falei, não, Lara, nós vamos ter que precisar dessa muletinha e vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? E aí eu comecei a me observar, minha sabedoria interior, né, minha intuição começou a falar assim, quando eu começava a sentir falta de ar, eu entrava meio em pânico, né, no início, mas aí eu comecei a prestar atenção na minha respiração, que ela estava muito acelerada. Então eu comecei a puxar o ar bem, ficar quietinho, eu fechava os olhos para poder concentrar. Da questão de meditação, né, pessoal? Às vezes a gente não consegue concentrar com aquilo tudo passando na nossa frente, né? As pessoas, alguma distração de onde você estiver, no seu quarto, no seu trabalho, o que for. E eu começava só a prestar atenção na minha respiração e puxar umas respirações bem profundas. E aí eu via que eu voltava. E não era nem a questão de meditação, era só o início de uma meditação, né? Aquela questão de você estar prestando atenção, parando e prestando atenção só no que vem nos seus pensamentos, não discutindo com eles. Então foi uma coisa que veio da minha sabedoria interna, da minha intuição, né? Como eu falo, a minha essência, o corpo te fala, né? Se a gente parar para observar, ele te fala como que você tem que agir. Porque muitas vezes a gente não para, a gente está na correria do dia a dia, então na hora que eu parei para me observar, eu consegui ver o que o meu corpo dizia, o que eu tinha que fazer. Então uma coisa que eu aprendi muito é a questão de conversar com o meu corpo para ver o que eu tenho que fazer de próximo passo, né? E o neurologista falou que eu tinha que fazer atividade física, e sempre foi uma coisa que eu fiz porque eu me sentia bem depois, né? Não era nem questão muito focada no corpo, de ter o corpo que nem o fulano de tal, a pessoa que é famosa e tal, não, mas era questão que eu me sentia bem do que eu fazia, né? Eu sentia mais leve. Então eu procurei fazer, mas exercícios, principalmente aeróbicos, que era uma coisa que eu evitava fazer porque eu emagrecia com facilidade. Então eu introduzi exercícios aeróbicos também, numa medida que eu não ia ter que comer muito para não emagrecer, né? Igual eu falei. E nesse meio termo também eu comecei a namorar no tratamento. Comecei a namorar com um filho de uma amiga da minha mãe. E eu era tão tímida que eu não consegui falar. Eu fiquei com ele por volta de uns 9, 10 meses e eu não consegui nenhuma vez tocar no assunto que eu tomava remédio para a questão da depressão e a crise de ansiedade, a síndrome do pânico. E nosso relacionamento foi bem difícil porque eu não conseguia me expressar, não conseguia ter diálogo. Então ele foi tipo uma companhia para sair aos fins de semana, para fazer alguma coisa que eu gostava. Foi para compartilhar momentos, mas eu não conseguia compartilhar sobre a minha vida, eu não conseguia falar sobre mim e sobre a minha vida. E isso acabou atrapalhando, né, pessoal? Porque relacionamento precisa de diálogo. Se você não tiver diálogos para fazer os seus acordos, para falar dos seus inegociáveis, do que você gosta, do que você não gosta, esse relacionamento não vai para frente. E foi o que aconteceu, né? Então eu tive essas questões, né? Tive a questão de uma pessoa que ficava dando em cima de mim, eu achava aquilo um absurdo porque a pessoa tinha namorada, e aquilo, como a pessoa estudava comigo, então era uma coisa que era segunda a sexta, e porque o meu curso era matutino, não tinha outro horário para trocar, eu fazia uma federal, eu não ia sair da faculdade por causa dessa pessoa, então eu tentava ignorar o máximo possível. Teve a questão
da questão dos estágios, né, que eu falei, que interferiram muito, porque eu fiquei insegura. Eu falei assim, nossa, eu gosto tanto desse meu curso, mas as pessoas não respeitam, querem passar por cima das leis de meio ambiente, querem fazer o que elas querem. E eu vi essa dificuldade desde o início, né, e que continua ainda hoje, nos anos, né, de 2021. E essa questão de eu entrar no relacionamento e não conseguir ter um diálogo, não conseguir me expressar por causa dessa timidez, dessa falta de amor próprio, autoconfiança, autoestima pessoal. E essa questão de você escutar a intuição, né? O meu corpo estava começando a me demonstrar que se eu parasse um minutinho dessa vida corrida, de todos esses estresses, né, que a gente estava tendo, dessas confusões que estavam na minha cabeça, de eu querer me impor os meus valores. E quando eu vi que quando eu parava, só prestava atenção na minha respiração, eu conseguia ter aquela paz, mindfulness, e eu conseguia ter a sabedoria para ter o próximo passo. Então é isso, pessoal. Gratidão.